Olá, eu sou Alba, bióloga, trabalho na Secretaria de Estado de Saúde, no controle da hantavirose, e hoje a gente está aqui para bater um papo com vocês sobre o trabalho de controle e prevenção da hantavirose no estado do Mato Grosso. A hantavirose é uma antrozoonose aguda, cuja infecção em humanos manifesta-se como uma doença febril inespecífica e apresenta, na verdade, duas grandes formas: a febre hemorrágica com síndrome renal e a síndrome cardiopulmonar pelo hantavírus. Essa enfermidade é causada pelo vírus da família Bunyiaviridae. E essa doença, ela tem um reservatório. Os seus reservatórios são roedores silvestres. É importante ressaltar que os roedores silvestres não são esses roedores que a gente encontra nas nossas casas ou nos nossos quintais nas cidades. Esses roedores são roedores do mato, que o pessoal chama do mato, ou seja, das matas. Ele é bem diferente dos roedores que a gente conhece no nosso dia a dia. Eles são sinantrópicos, não comensais, da ordem Rodentia, da família Muridae. E nós temos aqui algumas fotos destes roedores. E as espécies são Necromis lasiurus, Oligorismus, Calomes, Orismus. Todos esses roedores, eles podem alojar o vírus da hantavirose. Esse vírus da hantavirose, ele causa uma infecção que pode ser letal. E no roedor, essa infecção não se manifesta. O roedor alberga o vírus, ele tem o vírus no pulmão, no coração, no rim, na urina, nas fezes, mas não causa doença no roedor. Mas quando esse vírus atinge o ser humano, ele vai desenvolver a doença, causando principalmente no Brasil a síndrome cardiopulmonar por hantavírus. Cada vírus deste, ele está associado a um tipo de roedor. E, portanto, existem vários tipos de roedores e vários tipos de vírus que causam a doença. A síndrome cardiopulmonar, ela é uma doença emergente, febril, grave e aguda, com alta taxa de letalidade, em média de 50%. E no Brasil é a que mais acontece. A febre hemorrágica com síndrome renal, ela atinge os rins, é predominante na Ásia, com uma letalidade de 1 a 15%. E nós não temos casos detectados no Brasil de síndrome renal. O vírus da síndrome cardiopulmonar foi descrito em 1993 e o da febre hemorrágica por síndrome renal em 1976. A família é Bunyiaviridae, do gênero Hantan, e as espécies são Cinobre, em Nova York, e outros, nos Andes, que tem na Argentina e Chile, Laguna Negra, Paraguai, Bolívia e Brasil, Juquitiba, Araraquara e Castelos dos Sonhos, também no Brasil. Quais são as manifestações clínicas que os pacientes apresentam quando tem a doença? Sintomas iniciais: febre maior que 38 graus, dor no corpo, dor de cabeça, náusea, vômito, dores abdominais, dores nas costas, tosse seca, falta de ar ou respiração cansada. Essa doença, ela apresenta 4 fases, que vai desde a forma prodrômica até a de convalescência. A fase prodrômica, ela tem duração de 1 a 6 dias, podendo durar até 15 dias. Nessa fase, os sintomas que o paciente sente são febre, mialgia, dor lombar, dor abdominal, cefaleia e sintomas gastrointestinais. Na fase cardiopulmonar, a duração é de 4 a 5 dias. Sinais e sintomas são febre, dispneia, taquipneia, taquicardia, tosse seca, hipotensão, edema pulmonar não cardiogênico e choque circulatório.
Nessa primeira fase, que é a fase prodrômica, ela se parece muito com outras doenças, como dengue, malária, H1N1. Por isso, é muito difícil de se detectar a doença nesse período. E a maioria dos casos se detecta a doença já na fase cardiopulmonar, que é uma fase mais difícil de estar sendo tratada. Depois que o paciente passa por essa fase cardiopulmonar, geralmente ele não corre mais o perigo de vida. E aí ele entra na fase diurética, que é em torno de 5 dias, que é onde vai. Os sinais e sintomas são resolução da febre, do edema e do choque, aumento da diurese espontânea. Ou seja, todo aquele líquido que ele reteve, ele vai começar a eliminar. A fase de convalescência, a duração é de 2 semanas a 2 meses. Sinais e sintomas, ela vai gradativamente diminuindo sinais e sintomas, lenta recuperação das anormalidades hemodinâmicas e da função respiratória. Não há relatos de sequelas nos pacientes que evoluíram a doença. As formas clínicas, então, são assintomática, leve, moderada e grave. Ou seja, existem pessoas que têm a hantavirose e não sentem nada, tem pessoas que têm a hantavirose e só passa pela fase prodrômica, tem pessoas que têm hantavirose e começam a ter uma insuficiência respiratória, mas não chega a evoluir muito, e a forma grave é aquela que o paciente evolui e precisa ser intubado e precisa de uma UTI. A fase febril, ela tem duração de 3 a 5 dias. E os sintomas predominantes são febre, mialgia, cefaleia intensa, fraqueza, náusea, vômito, dor abdominal, tosse seca. E essa doença, nessa fase, ela é muito confundida com a gripe, com ausência de coriza, dengue, leptospirose, febre amarela, malária, H1N1. Então, todas essas doenças, elas podem apresentar o mesmo sintoma na sua fase inicial. Como que é o caso suspeito de síndrome cardiopulmonar por hantavírus? Paciente com doença febril aguda, temperatura acima de 38,5 graus, com exposição rural nos últimos 60 dias. É muito importante salientar isso, que a hantavirose é uma doença típica de área rural, apresentando mialgia acompanhada de um ou mais dos seguintes sintomas: calafrio, astenia, dor abdominal, náusea, vômito, cefaleia, tosse seca, insuficiência respiratória aguda ou edema pulmonar não cardiogênico na primeira semana da doença. Ou, caso suspeito ainda, paciente com doença febril aguda apresentando quadro de edema pulmonar não cardiogênico com evolução para óbito. Ou paciente com história de doença febril aguda com exposição à mesma situação de risco nos últimos 60 dias de um ou mais casos de hantavirose confirmado laboratorialmente. A síndrome cardiopulmonar por hantavírus, na sua fase cardiopulmonar, que dura de 24 a 48 horas, tem uma característica muito peculiar, que é a insuficiência respiratória grave e choque circulatório com infiltração pulmonar. Aqui a gente pode ver algumas fotos de pacientes que apresentaram hantavirose e o infiltrado pulmonar que eles tiveram. É muito característico esse infiltrado pulmonar por hantavírus na doença, que pode ser muito confundido com uma pneumonia atípica ou H1N1. Então, esse é o quadro radiológico, vocês podem observar. A epidemiologia de aspectos clínicos e laboratoriais.
Nós temos neste gráfico 130 pacientes analisados. A gente pode observar que dos 130 pacientes analisados, a febre foi os sintomas que todos eles apresentaram. Então, febre é um sintoma típico de hantavirose. Seguido da febre veio a dispneia e a infecção, a insuficiência respiratória aguda, também acompanhado de cefaleia. Então, esses sintomas são os sintomas bem característicos da hantavirose. Logo abaixo, o indivíduo apresentou mialgia, dor abdominal, tontura e vertigem, tosse e náusea, vômito, ele também apresenta. Ou seja, a insuficiência renal apareceu só em 10 pacientes. Então, não é uma situação típica da doença. E nem a tosse, se a gente for observar, somente 57 pacientes apresentaram tosse. Então, o que pode ficar bem claro é que febre, dispneia, cefaleia, insuficiência respiratória e mialgia são os sintomas mais frequentes nos pacientes que adquiriram a hantavirose. Desses pacientes também, nós temos aqui através de exames laboratoriais, a gente pode observar como eles foram evoluindo. O infiltrado intersticial apareceu em 110 pacientes. Hematócrito apareceu em 95 pacientes. Esse hematócrito sempre acima de 50%, o que difere da dengue, porque muitos pacientes confundem no início da doença hanta com dengue ou com H1N1. Plaquetopenia em 87 pacientes, linfócito atípicos em 63, leucócito com desvio à esquerda em 51 pacientes. Esse outro estudo confirma o que foi dito no slide anterior, que febre, cefaleia, dispneia e infiltrado difuso são os sintomas que aparecem em praticamente todos os casos de pacientes com hantavirose. Nesse gráfico nós temos a ordem cronológica dos sinais e sintomas da hantavirose. No primeiro dia, o paciente sempre apresenta febre, indisposição e cefaleia, que pode persistir em média uma semana. No terceiro dia, ele começa a apresentar dispneia moderada, que em 24 horas pode evoluir para uma dispneia grave. E é neste momento que o paciente precisa estar assistido, pois ele pode evoluir e ir a óbito. O que faz a diferença neste momento é a hidratação. A gente sabe que há uma diferença significativa entre casos fatais e sobreviventes, quanto à época de suspeita diagnóstica de hantavirose e quanto ao uso de hidratação parental. Nos sobreviventes, a suspeita diagnóstica de hanta foi feita no primeiro e no segundo dia de internação. E nos outros casos, nos casos fatais, a suspeita foi feita apenas pós-morte. Existe uma correlação significativa entre o volume de infusão endovenosa de líquidos, maior ou igual a 2.500 ml, nas primeiras 24 horas de tratamento, e a evolução dos casos para óbito. Ou seja, se o médico não suspeitar que no primeiro e segundo dia que o paciente pode estar com hantavirose, não fizer um estudo epidemiológico dos locais onde ele esteve nos últimos 60 dias, se ele esteve em área rural, ele pode confundir essa doença com uma dengue e passar a hidratar o paciente continuamente, o que vai levar o paciente a óbito. Pois na hantavirose, o vírus ele ataca os capilares dos alvéolos e há um extravasamento de líquido para o pulmão. E quanto mais se hidrata o paciente,
mais cheio de água fica o pulmão dele, mais rápido ele vai a óbito. Então, nesses casos, o médico precisa estar bem atento para saber o histórico do paciente, para saber qual a dosagem de hidratação que ele vai fornecer para esse paciente. Porque nos casos de hantavirose, ele pode hidratar o paciente de 1.500 a 2.000 ml em 24 horas de soro. E na dengue, ele pode deixar o soro correr continuamente. Então, há uma diferença muito grande e é um ponto crucial que pode levar o paciente a óbito. No tratamento das formas graves, geralmente se faz a restrição hídrica, como eu acabei de dizer, de 1.500 a 2.000 ml, balanço hídrico rigoroso, monitoração hemodinâmica, drogas vasoativas, oxigenoterapia, ventilação mecânica, corticosteroide, antibioterapia, terapia antiviral. Mais uma vez, nas formas graves, aparece a restrição hídrica, que vai restringir o volume total de 1.500 até 2.000 ml 24 horas. Na fase de convalescência, ela dura mais ou menos 2 semanas. A recuperação é lenta e progressiva. E como eu já havia dito antes, não há relatos de sequelas em pacientes que passaram pela hantavirose. Até hoje a gente não sabe se o paciente que teve hantavirose é imune à doença. Não há estudo nenhum no Brasil e nem no mundo que revelem se o paciente fica ou não imunizado após ter a doença. Não há tratamento específico para a doença, ou seja, quando você está com uma infecção, geralmente é indicado um antibiótico. Na hantavirose não há tratamento específico, pois é uma doença causada por vírus e a gente precisa estar preparado para suporte clínico para a manutenção dos sinais vitais do indivíduo. E ressaltando, a hidratação é de suma importância nos pacientes de hantavirose. Quanto a medicamentos da doença, estão sendo estudados antivirais, vacinas, moduladores imunobiológicos, mas ainda nós não temos nada de concreto no mercado para a doença. Como que é o algoritmo da síndrome cardiopulmonar por hantavírus? Toda vez que tiver um caso suspeito, que tiver febre, cefaleia, mialgia, o que fazer? Sempre perguntar para o paciente, esse paciente esteve em zona rural? Esse paciente foi pescar, foi acampar em algum lugar nos últimos 60 dias? Por quê? Porque essa avaliação de antecedentes epidemiológicos vai ser um ponto-chave para o diagnóstico da doença. Após feito essa avaliação, ele vai ver se existe um baixo risco ou um alto risco de ser hantavirose. Se for um baixo risco, ele vai observar o paciente por 24 horas e pesquisar outras etiologias. Se for um alto risco, ele vai pedir um hemograma, um raio-x de tórax. Se o hemograma apresentar o hematócrito superior a 45%, plaqueta menor que 50 mil e infiltrado intersticial difuso, imediatamente internar e disponibilizar uma UTI, porque o paciente pode evoluir, pode ter uma dispneia grave e precisar ser entubado. Imediatamente esse paciente deve ser notificado e coletado material para sorologia. Se o hemograma, o raio-x de tórax, eles forem normais, o paciente deve ser observado de 24 a 48 horas e repetir uma avaliação. Bom, espero que eu tenha contribuído
para algumas dúvidas de vocês, e o nosso telefone para contato é o 0800 647121, que é o CIEVES. O e-mail é notifica@ces.mt.gov.br, ou na COVEP, que é a Coordenação de Vigilância Epidemiológica, no 36135382, o e-mail gvep@ces.mt.gov.br. Muito obrigada.